tarde eu fui abastecer o carro, né? E quando eu ia saindo, aí eu chamei Sara, minha filha. Disse, entra aqui, vamos comigo. Aí a gente foi abastecer o carro, e ela no celular. E no caminho eu disse, filha, vamos gritar. Vamos gritar, vamos gritar. Quando eu trabalhava aqui, às vezes estava meio pressão as coisas. E eu e o pastor Isaías, a gente entrava dentro do carro. Porque é bom, você fecha os vidros, ar-condicionado. Ninguém escuta nada. Meu irmão, os vidros, ele vai explodir os vidros. Oh! Oh! Meu irmão, extravasava. Era o grito da fé. A gente lembrava daqueles muros que caíram lá por um grito, irmãos. Tem uma hora que você precisa gritar, você precisa extravasar pela fé. Pela fé. Hoje eu fui para dentro do carro gritar pela fé. Pela fé. Oh! 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 Tem hora que essa pressão precisa sair. E eu gritei hoje, irmãos, eu gritei. E depois eu lembrei, poxa, eu vou ministrar, meu Deus, vamos para a farmácia comprar gengibre, aquele negócio lá. E a gente foi comprar, irmãos, porque eu já fiquei com cuidado desse tempo aqui. Mas às vezes, irmãos, é necessário você dar um grito nas pressões, dizer quem você é. Aleluia. Pastor Tiago, muito obrigado. Juliana, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui nessa noite. A gente vai usufruir de um tempo bom, eu sei, né? Eu creio que é por conta do Espírito, irmãos. O espetáculo é dele, o show é dele. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Oh! Oh! Aleluia! Antes de você sentar, eu lembrava daquele rapaz que deixou a família e ele foi embora com a herança que ele tinha, e a Bíblia fala que ele foi gastar tudo, irmãos. Mas chegou um tempo, irmãos, que ele lembrou. Um tempo de miséria, de fracasso, porque é distante, né, do Pai, diante do que a gente tem, dos nossos direitos, das nossas conquistas, do que já é nosso. Distante daquilo, irmãos, tem uma hora que você fracassa e você não tem outra coisa a fazer a não ser se lembrar com saudade de casa. Mas às vezes não é necessário só saudade, deve ser arrependimento, é volta mesmo, é retorno. E aquele rapaz lembrou do pai e disse, tanta abundância na casa do meu pai. E a Bíblia diz que ele caiu em si, irmãos, e ele voltou para casa. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, esse evento, ele tem uma chamada de entrada poderosa. Experimente o poder. Irmãos, chega de religião, chega de luta pessoal, de esforço particular, chega das nossas conquistas particulares, do nosso aprendizado, do nosso dinheiro, da luta cotidiana. Irmãos, tem algo muito melhor do que isso. Tem um poder liberado para se experimentar. Precisamos chegar nesse lugar. Aquele rapaz lembrou, poxa, eu tenho que voltar a experimentar do poder. Experimentar o poder. E a Bíblia diz que ele voltou para casa e ele foi recebido pelo Pai, irmãos, como nós fomos recebidos pelo nosso Pai. Que maravilha, irmãos. Experimentar do poder. Um poder liberado para nós, irmãos. Ah, meu Deus, quem dera que a igreja entendesse a sua posição, que caísse em si, que essa ficha caísse definitivamente em nós. Vimos ontem à noite, esses dias realmente tem, né, nos levaram para esse caminho de experimentar o poder. Irmãos, mas deve ser de verdade, de mesmo. Pensar sobre isso. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz que ele ganhou um anel, né? E eu meditava hoje à tarde sobre isso, me lembrava da história de José, né? Em Gênesis, no capítulo 41, 42, acho que 41, ele se refere a isso. Diz que Faraó colocou o anel dele no dedo de José, para que ele reinasse, para que ele governasse, para que dê autoridade. Poder, irmãos, foi o que aconteceu comigo e com você. Foi colocado um anel. Alguém tem um anel aí, um anel desses bonitão aí de formatura aí, que caiba aqui no meu dedo, um homem aí, um formando aí. Alguém tem um anelzão aí para me emprestar, um anel? Eita, aleluia. Eu queria um daquele de formatura, mas tá bom. Vale uns 100 mil reais esse aqui, irmãos. Cadê o pessoal da Zona Leste?
Já dá para começar a fazer o piso lá da igreja da gente, era nova. Um anel, irmãos, você recebeu poder. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Irmãos, isso é rompimento. Quem pisa serpentes e escorpiões, quem pisa toda obra do mal, não é parte, a Bíblia diz, olha irmãos, e toda obra do mal, isso é rompimento. Em algum lugar você está indo, irmãos, está indo para usufruir o poder. Me lembrei de uma história o meu cunhado me contou, o pastor Flaviano está lá em Umas, e ele disse uma historinha com o pai dele, porque nessa posição aqui você já está em casa, o direito é seu, você pode usufruir aqui. E ele falando a respeito do pai dele, tinha uma bodega aqui em José Pinheiro, Campina Grande. Para quem está fora daqui não sabe o que é bodega, uma pequena venda, um mercadinho. E ele disse que chegou um sujeitinho lá uma vez e disse: ó, seu Dedé, põe aí uma cachaça para mim. E o cara passou a manhã tomando tira-gosto com cachaça. E no final olhou para seu Dedé e disse: Dedé, eu não vou pagar não. Eu não vou pagar não. Ele disse assim: como você não vai pagar? Você vai pagar? Não vou não. Dentro da casa do cara, no território do cara. E ele disse: eu não vou pagar. Dedé disse: você vai pagar, rapaz. Disse: eu não vou. Aí ele disse: Dedé, vem aqui. Aí Dedé foi no balcão e ele disse: eu não sei se eu dou assim ou dou assim. Aí Dedé disse: oxi, puxou a pistola daqui de baixo. Aí disse: eu não sei se eu atiro aqui ou aqui. Irmãos, é mais ou menos assim. Você no seu território, no seu lugar, com a autoridade, com o poder, com as armas que você tem que chegar na cara do diabo e dizer: diabo, eu não sei se eu dou aqui ou dou aqui, irmãos. Porque chega dessa perturbação do diabo vir nos ameaçar na nossa casa, como o Guto falou ontem. Posicionamento, foi lá no quarto da filha dele, disse: diabo, eu não sei se eu dou aqui ou dou aqui. Sai daqui, Satanás. Eu não sei se eu dou aqui ou dou ali. Você tem um anel da autoridade, o poder está em você. Você carrega, não de você mesmo, mas de Jesus. Ele nos deu o nome dele, irmãos, para triunfar nessa terra, para fazer a diferença. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos, o autor da vida. Ele nos deu um manual de vida poderoso. Então você chega a essas pressões muitas vezes que a gente passa, chega num ano desse aqui, a gente não vai ficar no patamar da religião não, irmãos. Vamos nos carregar da autoridade que já está em nós. Eu sei quem eu sou, irmãos. Eu vou chegar para o diabo quando ele me perturbar, que eu acordar, que ele me ameaçar, me dizendo: eu não sei se eu dou aqui. Eu digo: ó, diabo, eu é que digo, eu não sei se eu dou aqui, se eu dou aqui, mas você vai ter que sair. Aleluia, aleluia, oh, oh. Você pode se assentar um pouco, por gentileza? Aleluia. Toma, maninho. Obrigado, viu? Que benção. Tá tudo bem, gente? Que benção, graças a Deus. Ele não vai chegar na sua casa, irmãos, te desafiando, te perturbando nos seus negócios, na sua família, querendo ditar regra, não, porque quem dita regra é você mesmo, amém? Eu ia viajando para João Pessoa, estava indo para João Pessoa semana passada, e no caminho eu vi alguma coisa no rádio e aquilo falava, aquela frase, eu ouvi aquela frase, né? Devagar com andor, que o santo é... De que, gente? Pois é. E quando eu vi essa frase, eu fiquei pensando, olha só, porque o Espírito Santo já sabe todas as coisas, irmãos. Você é crente, né? Somos indesculpáveis da comunicação do Espírito Santo de Deus com a gente. Ele está te antecipando, está te falando coisas. Deus já está te dizendo sobre o seu futuro também. Muitas coisas Deus já está te adiantando, para que você vá se preparando, comunicando coisas. O relacionamento com Deus, ele é muito importante, irmãos, por meio da oração e do relacionamento, da conversa. Ele já quer te comunicar coisas. E eu ouvindo, quando eu vi essa frase no rádio, alguém falou alguma coisa, e aí eu pensei, eu estava indo para uma pessoa e pensei no caminho. Se eu fosse ministrar no último dia do acampamento, eu ia usar essa frase lá embaixo: o andor agora é você. Eu nem pedi para o pessoal botar essa frase, se tiver como eles botarem aí. Você é o andor. Por quê? Eu fiquei pensando sobre isso.
não tinha nada a ver, né? Era só um pensamento. E eu pensei exatamente na terça-feira, o último dia do acampamento. Porque o Espírito Santo ele é maravilhoso, ele comunica coisas para você, você que não pega às vezes. E quando eu chego em uma pessoa, estou lá com o Josneto lá no apartamento, daí um pouco, eu abro a mensagem assim, e o pastor Tiago me fazendo um convite para ministrar na terça-feira. Aí você diz, cara, coincidência não, irmão. O Espírito estava não comunicando nada, eu estava dizendo, eu estava propondo, se eu fosse eu ia usar essa frase. E eu trouxe até uma imagem de um andor, por gentileza, se tiver aí, você pode soltar aqui. Aleluia. Isso é um andor. Né? Peguei um mais bonito porque tem todo tipo lá. Tem uns que são de madeira. E essa frase ela nasceu, irmãos, porque esses andores, se a palavra no plural seria essa, né? Isso é feito para carregar santos em procissões. Nada a ver com crítica ou sentimento aqui de religião. É só estou usando como ilustração. E estudei um pouco sobre isso porque isso veio no meu coração. E alguém falava, às vezes eles eram de madeira e ficavam guardados lá e o cupim comia. E alguém não tinha cuidado e alguém era meio irresponsável na ida com o santo. E o santo lá em cima poderia quebrar porque o santo era de barro. E a gente cresceu numa cultura bem religiosa. E eu rezei muito na frente de santos quando eu morava no sítio. Não ia nem nas reuniões religiosas da época, meus pais não levavam, que não era apto deles, mas a gente morava em sítio, eu rezava na frente dos santos que minha mãe colocava lá na parede. E a gente que se carrega desse sentimento da religião, irmãos. E mesmo quando se converte, essa cultura muitas vezes fica arraigada em nós. E dá muito trabalho, né, arrancar isso dentro de nós, porque isso fica no campo da nossa consciência. Um respeito religioso, um cuidado religioso. E alguém, até um dia usa essa frase, cria essa frase fica famosa, creio que no mundo inteiro, devagar com andor, que o santo é de barro. Meus irmãos, mas experimente o poder. A gente vem para um tempo de acampamento e agora nós temos a palavra de Deus revelada para nós. E aqui nós somos hoje provocados a experimentar um poder. E a pergunta é, nós estamos buscando experimentar desse poder que existe, que está disponível, ou nós estamos relutando com a nossa vida e vivendo ainda no imaginário da religião, ou tirando a sorte como quem joga na loteria para ver se Deus ajuda ou não. Quem sabe a minha reza hoje é forte e Deus nos ajuda. Não, irmãos, o convite é: experimenta o poder disponível em Deus, irmãos. Achegai-vos a mim que eu me achegarei a vós outros, diz o Senhor. E hoje, irmãos, ter a consciência, irmãos, mais, né, tirar isso, né, essa ideia da nossa cabeça. Pode tirar a imagem, por gentileza. Tirar essa ideia da nossa cabeça, irmãos. Ó, deixa eu te falar. Que bom, irmãos, descobrir que o nosso santo, ele não é de barro. E ele não se quebra, irmãos. Agora sim, irmãos, eu sou esse andor. Quem é esse andor? Eu carrego o santo. Eu carrego o santo. Mas espiritualmente quem me carrega é o santo. Eu carrego o santo que me carrega espiritualmente. Aleluia. O santo não depende do andor, irmãos. O santo não depende do andor, mas o andor depende do santo. Eu dependo do santo, irmãos. Tira Deus de nossas vidas, irmãos. Ele é quem tem nos guardado, irmãos. E a pergunta é, como nós estamos carregando o santo? Como nós estamos carregando o santo? Lembra do acampamento que nós tivemos aqui, acho que em 2010, sobre sede santo porque eu, vosso Deus, sou santo, irmãos. Precisamos entender isso, irmãos. Carregar o santo, tirar de nós, desarraigar definitivamente esse sentimento ainda da religião que a gente carrega e que nos impede de muitas coisas nele, irmãos. O nosso santo não é de barro, irmãos. O nosso santo, ele é real. A Bíblia diz que Jesus Cristo está à direita de Deus, em intercessão contínua por nós. A Bíblia diz que Deus, Ele
trabalha a nosso favor, enquanto nós, a igreja, até descansamos e estamos dormindo. Então, coloquei algumas coisas aqui, irmãos. Ir para a igreja apenas por vir, ir para um evento desse aqui, sem construir nada da proposta que foi trazida para o evento, irmãos, é estar carregando santo de barro. Pagar um dízimo, uma oferta, sem entender o que está fazendo, irmãos, ainda é carregar o santo de barro. Trabalhar num departamento, em uma estrutura, carregar o diploma do Rema, sem entender o propósito do diploma, sem responder ao que nós aprendemos lá na escola. Irmãos, faça a escola, que lugar maravilhoso, faça as escolas. Isso vai mudar a tua história, porque é o seguinte, vai te trazer conhecimento. E eu vou te falar, graças a Deus pela visão que nós temos no nosso ministério, visão de ensino. Visão poderosa de ensino, sabe por quê? Porque é o ensino que te liberta. Mais ainda, é necessário o ensino, mas é a prática do ensino que te liberta. Porque é necessário o ensino e depois a prática do ensino. Mais um diploma do Rema, um diploma da escola de missões, da escola de ministro, irmãos, sem responder, sem viver essa vida de ousadia, sabendo que nós carregamos dentro de nós, sabendo da disponibilidade desse poder que nós carregamos, irmãos, nem nada vale. Você está aqui? Aleluia! Então você tem que saber que você carrega um poder em você. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal. Deus, Ele quer se manifestar para nós, irmãos. Um dia eu estava naquele canto ali onde minha esposa estava, mais ou menos ali. E eu me lembro, não sei se era um acampamento, um desses eventos aqui, e eu dizia, Senhor, eu queria ter uma experiência mais perto, mais próxima do Senhor. E eu comecei a orar ali, comecei a adorá-lo, mas de uma forma mais particular no meu quarto. É disso que nós precisamos, conhecê-lo mais, irmãos. Porque construímos coisas poderosas para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, para o futuro do nosso ministério, da nossa igreja, para o avanço da obra, para que Jesus volte e encontre uma igreja poderosa e avivada. Enquanto eu estava ali, irmãos, eu fechei os olhos e eu recebi um abraço espiritual. Eu entrei em um lugar ali, irmãos, onde eu nunca tinha ido antes. E eu vou te falar, irmãos, eu não queria sair mais daquele lugar. Eu desejei ficar ali, não importava que aquele culto não acabasse nunca mais. Se continuasse daquele jeito, estava bom demais. Você está aqui? Paulo experimentou do poder, irmãos. E eu não falo só desse poder, do sentimento, do espírito, de um momento que você tem mais terno, com a presença, não. Mas de um poder, irmãos, de você definir coisas nessa terra com a autoridade que você carrega dentro de você, aonde você vai. A samaritana falando com Jesus, ela falou sobre um monte lá, como quem diz aqui, é aqui, porque é aqui onde a gente deve exercer o poder, adorar para que o poder se manifeste. Jesus Cristo disse, não, está chegando um tempo que esse poder vai ser executado aonde você estiver. Não depende de um templo, não depende de paredes, depende da consciência que você carrega agora, do santo que você carrega, e saber, ei, o meu santo não é um santo religioso, o meu santo não é um santo que dorme dentro de mim, o meu santo é um santo que me comunica coisas, inclusive antecipa coisas para mim e para você. O meu santo tem uma voz, o meu santo fala, o meu santo tem olho, o meu santo tem ouvido, o meu santo comunica coisas importantes para a minha vida. Você pode falar com o santo. Aleluia, aleluia. Experimentar o poder, irmãos, é ir mais além. Você pode abrir em 2 Coríntios, no capítulo 4, por gentileza. Aleluia, experimentar o poder, irmãos. Enquanto você está abrindo em 2 Coríntios capítulo 4, eu peguei essa frase essa semana, transcender, quer dizer, ir além do seu conhecimento, romper para algo mais. Transcender, irmãos, está numa hora da gente transcender e buscar algo mais que tem em Deus, que a gente não foi ainda. Paulo ousou ir mais distante, irmãos.
E ele se encontrou com poder. Ele se encontrou com poder no meio dos contemporâneos dele. Ele se encontrou com o poder, em especial com o Senhor. Ele se encontrou com o poder, irmãos, quando alguém disse para ele: Paulo, não vá para Jerusalém, alguém vai te amarrar lá, alguém vai te matar lá. E ele ousou por causa do poder, por causa da palavra que ele tinha e do nome de Jesus que ele carregava. E ele dizia: eu não vou negar esse nome, eu vou mesmo que tenha que morrer. Sabe por quê? Porque ele confiava no poder, irmãos. E ele ousou ir. E quando ele voltou, irmãos, ele se experimentou do poder de uma forma mais profunda. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. E nesse encontro, Jesus falou algo para ele maravilhoso. Ele disse: Paulo, Paulo, assim como você foi comigo lá em Jerusalém, seja também lá em Roma. Irmão, você não quer uma conversa dessa no ouvido não de Jesus? Te encorajando, orgulhoso de você. Transcender é ir mais além, é romper, é encontrar algo mais que está em Deus, está liberado para nós, irmãos. Porque quando nós não rompemos, quando nós não somos ousados, irmãos, eu vou te falar, nós não experimentamos, então nós não podemos testemunhar. E alguém vai rir de nós. Então por isso que muitas pessoas estão encontrando o diabo dizendo: eu não sei se eu dou aqui ou se eu dou aqui. Não, irmão, saia desse acampamento dizendo quem você é nele por causa do poder. Experimentar o poder, irmãos, é transcender, é ir mais além, além daquilo que você vai, é ir mais um pouco, é romper. É você falar com autoridade pelo nome de Jesus e ver acontecer, para que um testemunho seja revelado para outros. Esse é o chamamento do novo tempo, dessa estação. Esse avivamento lá dos Estados Unidos, irmãos, não fica olhando para ele como um ponto só. Olha, deixa isso virar uma metástase mundial, irmãos. Deixa te contaminar, viva isso. Começa na sua casa, na sua cidade, na sua igreja. Mas é possível, irmãos, nós aumentarmos esse poder, irmãos, do avivamento. Aleluia. Transcender é ir além, é mais na frente. Você está lá em 2 Coríntios. Capítulo 3, é isso? Tá bom, então você está. Diz assim: portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Que novo sistema é esse, irmãos? A nova aliança, o novo modelo de vida. Eu olhava dali os músicos cantando, e eu via a sombra deles aqui atrás, e eu estou vendo a minha sombra. Irmãos, isso é uma sombra. E essa sombra, irmãos, na velha aliança, por causa do poder, ela funcionou. Na nova aliança, uma sombra, irmãos, que não é, que você não consegue pegar, é só uma sombra. Na velha aliança, essa sombra funcionou. Um poder que transcende, irmãos. E a Bíblia compara a antiga aliança como uma sombra do que viria. Irmãos, ali é a sombra, aqui é a realidade. Estamos vivendo a realidade, irmãos, da nova criação. E essa realidade te capacitou de poder, de autoridade. Colocou ferramentas poderosas dentro de você. A palavra de Deus na sua boca, usando a autoridade do nome de Jesus. E agora você pode pegar o anel da autoridade e dizer: diabo, eu não sei se eu dou aqui, se eu dou aqui. Eu não sei se eu dou aqui ou se eu dou aqui. Satanás, nessa minha causa, eu não sei se eu dou aqui, se eu dou aqui. Satanás, na minha família, eu não sei se eu dou aqui, se eu dou aqui. Nos meus negócios, eu não sei se eu dou aqui, se eu dou aqui. No meu ministério, eu não sei se eu dou aqui, se eu dou aqui. Nas minhas finanças, diabo. E ali não pode ficar, irmãos. Ei, experimenta o poder. Experimenta o poder. Experimenta o poder. Experimenta o poder. Falando, se levantando, crendo, irmãos. Então ele fala do novo sistema. No 2 ele diz assim: rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e de todos que são, e de todos. Irmãos, isso para mim remete muito ao nosso ministério.
Nosso ministério tem trabalhado de forma forte, desempenhando responsabilidade. A gente tem uma diretoria, lideranças maravilhosas, irmãos, que faz com que a gente crie confiança e possa transcender para um outro nível. Porque nós estamos amparados, irmãos, por alguém que tem compromisso com o corpo de Cristo. Esse texto lembra muito o nosso ministério e diz assim, no 3, se as boas novas que são anunciadas estão encobertas através de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Então para nós não estão, irmãos. As boas novas não estão mais encobertas por um véu. Para nós o véu se rasgou. E diz assim, o Deus desse século cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. O que significa a luz das boas novas, irmãos? O que significa? O poder, irmãos. As boas novas é nada mais, nada menos do que o poder de Deus, liberado para nós, a autoridade no nome dEle. Pelo nome de Jesus, a gente cria um novo universo para a gente viver nessa terra. Um corpo que já anda diferente, um corpo que já anda com autoridade, um corpo que faz a diferença. A Bíblia chama de sal da terra, luz deste mundo. Aleluia. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamando que Jesus Cristo é Senhor. E que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus. A glória, o poder de Deus revelado para nós, a sua igreja aqui na terra. Aleluia. Aí no 7 ele diz assim, agora nós somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Então, irmãos, tem um poder que vem de Deus e não de nós. Então não é na sua força, é na sua capacidade. Você não fez a escola de ministros e ficou poderoso, a ponto agora de construir sua identidade sozinho, sem depender mais de Deus. Afinal de contas você aprendeu a palavra, sabe como falar as palavras certinhas. Não, irmãos, o poder de Deus está liberado, mas por uma conexão. Eu digo que alguns crentes, eu já ministrei isso lá na nossa igreja, alguns crentes estão mais ou menos como baterias viciadas, irmãos. Você sabe o que é bateria viciada? Bateria viciada é aquela que você só trabalha com o cabo conectado na energia. Não consegue acumular o poder. Se está na igreja, está uma bênção, irmãos. Está fluindo. Se está recebendo uma oportunidade, está fluindo. Se tem os olhares de alguém, está fluindo. Se está tudo bem, está fluindo. Se está recebendo oferta, as coisas estão acontecendo. Bateria viciada, conectado lá. Mas quando tira, irmãos, não tem mais. Está descarregado. Corta alguma coisa, já tem mimimi. Ei, experimente o poder. Um poder que dure, irmãos. Você não pode ser bateria viciada. Você não depende de estar conectado a pessoas, algumas coisas particulares. Experimente o poder onde você está, faça a diferença, na sua rua, na sua casa. Aleluia. Aleluia. E ele diz, nós somos como vaso de barro. Como vaso de barro. Ou seja, identificamos que o poder vem dele. Agora eu vou te falar, irmãos. Não sei se você sabe, um vaso de barro ele passa pelo fogo. E passar pelo fogo, irmãos, é estar debaixo do poder, debaixo da orientação. É relacionamento com Deus. Quando faz vasos de barro, estrutura de barro, irmãos, é queimada com lenha seca. Lenha seca representa a oração, poder, relacionamento com Deus. Quanto mais fogo, irmãos, esse vaso vai ficar resistente. Cria resistência no Senhor, vai para debaixo do fogo. Porque o poder vai se manifestando cada vez mais forte na sua vida. Aleluia. Aleluia. Vaso de barro criando resistência. O poder se manifestando através de você, filho de Deus. Criado para executar as obras dele nessa terra. Como? Proclamando o nome dele e a sua justiça. E ele diz assim, ó, no 8, de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas nós não somos enganados por causa de quê?
Paulo, que experimentava do poder, ele dizia: mas nós não somos, mesmo que venham as pressões, nós não somos enganados por causa do poder. Ele diz: nós não somos esmagados, mesmo que venham as aflições. Ficamos perplexos, mas não vamos estar desesperados, porque o poder nos dá uma garantia. Dependendo do poder, experimenta o poder, irmãos. Ele é claro sobre isso. Ele diz: somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Aleluia. Somos derrubados, mas nós não somos abatidos nem destruídos, irmãos, por causa do poder que nos dá garantia. No mundo tem de aflição. Fica animado, fica animado, fica animado. Jesus falou: eu venci, eu venci, eu venci para você. Aleluia. Vou estar finalizando já. Glória a Deus. Aleluia. Você talvez esteja dizendo: estou passando por uma aflição, por uma pressão, pastor. Eu vou te falar. Jesus passou por umas pressões, mas quando ele saiu de lá, os anjos foram alimentar ele. Ele experimentou do poder de Deus. Não era que ele não estava experimentando, mas ele experimentou de um poder diferente. E quando ele saiu daquele lugar, o diabo foi tentar ele. Disse: Jesus deve estar fraquinho, está na hora de fazer. Mas Jesus tinha consciência. Ele tinha o poder guardado. E ele disse: diabo, eu não sei se eu dou aqui ou se eu dou ali. E o diabo teve que fugir. Como eu falei, aquela samaritana foi falar com Jesus: é ali? Não, minha filha, onde você quiser. Ela experimentou o poder de Deus. Vinde e vede um homem que sabe tudo a meu respeito. Ganhou uma cidade para Jesus. Paulo estava lá no meio de uma tempestade, indo preso para Roma, irmãos. O histórico daquele navio dentro daquele mar, tudo conduzia para a destruição e para a morte. Mas Paulo estava em conexão com Deus. Paulo se reservou e foi experimentar o poder, quando tudo era tempestade. E no meio daquelas pressões, um anjo aparece para Paulo e diz: Paulo, avisa para o pessoal aí amanhã, quando vocês acordarem, que não vai morrer ninguém nesse lugar aqui não. Experimentando o poder, irmãos, experimentando o poder. Relacionamento com Deus, experimentando o poder. Paulo volta no nome de Jesus. Pisa serpentes e escorpiões. Toda obra do mal não é parte da obra do mal. Toda obra do mal, irmãos. E Paulo chega lá e fala para o pessoal: aí não vai se perder ninguém. Não importa o que vai acontecer nesse navio, mas não vai se perder ninguém. Experimentando o poder, irmãos. Elias vai para a beira de um rio, tempo de seca. E ele decide ficar esperando pelas promessas de Deus. Experimenta o poder. Não importava se ia ter seca, se mudou o governo, se não mudou o governo. Não importava o que estava acontecendo. Não importa, irmãos, não importa. Eu sei a quem eu estou ligado, você sabe a quem está ligado. Nós sabemos a quem essa igreja está ligada. Nós somos o corpo de Cristo. Nós carregamos o anel, a autoridade, o nome dele. E Deus moveu corvos para levar pão e carne para aquele homem. Na mesma história, ele vai para uma viúva, irmãos, que está lá. Eu sei o que é juntar lenha. Minha mãe juntava lenha para cozinhar feijão. Quando a gente morava na roça, a gente tinha mais fartura do que aquela viúva, obviamente. Mas eu sei o que ela estava fazendo, exatamente. E ela juntava lenha, gravetos no sofrimento. E chega alguém dizendo para ela: eu quero pão, vá lá, faça. Não, mas eu não tenho. Mas assim, do que você tem, faça primeiro para mim, vá lá, vá lá. E ela experimentou, por obediência, ela experimentou o poder. Outra viúva mais na frente, irmãos, com Eliseu. O marido dela era um servo dos profetas, morre, fica com dívida. Ela fica endividada, os cobradores vêm atrás dos filhos dela, querendo levar para pagar as dívidas. E Eliseu chega lá e diz: o que é que eu lhe faço? Ela disse: eu não tenho, o que é que você tem? Eu não tenho nada, Eliseu, eu não tenho nada. Mas, irmãos, chega uma hora, irmãos, que a página vira. Você precisa ficar permanente. Chega uma hora, vai chegar uma hora. Não adianta. Pastor, estamos debaixo de uma pressão. Vai passar, irmãos. Afligidos, mas não abatidos. E aquela viúva, irmãos, está lá, não tem nada. E daqui um pouco ela disse que não tinha nada. E a orientação dele: manda pegar tudo que tem de panela nos vizinhos. Onde você tiver vasilha, bota tudo aí, coloca tudo aí. E eu vou te falar, irmãos, encheu. Ela disse: agora você paga suas dívidas e você vai ter para viver o resto da sua vida. Irmãos, espera por uma virada em 2023. Eu estou crendo demais sobre a nossa igreja.
Pedro está lá, irmãos, final de um pescador, irmãos, com experiência. Termina lá aquela jornada, Jesus chega, queria fazer uma pregação. Deixa eu fazer nesse barco aqui que vai me ajudar na minha fala, para que o vento ajude aqui, para o povo entender. Usou o barco de Pedro, parece que estava atrapalhando ali. O cara estava lavando as redes e Pedro escutava. E lá no final da história, eu não vou ler mais para você porque a gente está encerrando aqui. E Pedro chega e Jesus diz assim, olha, terminou o discurso, pode voltar a pescar, mas eu passei a noite inteira, eu sou um pescador experiente. Ei, não é na sua experiência. Pare de ser resistente, muitas vezes é a direção de uma autoridade. Não, já calculei tudo, a rota é essa mesmo, já vi, já falei com fulano, com Beltrano. Se submeta a uma orientação do céu, Deus sabe mais do que você. Eu estava viajando para receber uma mensagem que ia ministrar hoje, terça-feira, agora à noite, e o Espírito me disse no caminho, eu que não entendi o recado direitinho, mas ele já me comunicou. Ei, você vai ministrar terça-feira, vai logo preparando uma mensagem para terça-feira. Deus já sabe, irmãos, não fica resistente. Então, Pedro não resistiu, ele disse só o seguinte, olha, eu tenho experiência, mas nessa hora a experiência não vale nada, pescar à noite você não pescou, mas sobre a sua palavra, só porque você falou, eu vou experimentar desse poder que está liberado, porque com a autoridade que você falou aí, não foi desse jeito que eu estou dizendo aqui, mas eu estou falando dentro, parafraseando dentro do contexto. Certamente Pedro disse, eu vou experimentar sobre as suas palavras, eu vou lançar essas redes, irmãos. Mudou a história de Pedro, irmãos. Muda a história da sua casa crendo, porque você sabe muito mais do que Pedro. Nós já aprendemos muito mais, irmãos. Eu conto uma historinha. Cadê o pastor Tiago? Eu vou só contar a história bem rapidinho aqui, pastor. Eita, meu Deus do céu. Me ferrei. Gutão, chega alguém lá na minha igreja e diz assim, na igreja, situação, eu não fico mais em igreja, eu deixei a igreja porque já tive muito problema em igreja. Começou a falar mal assim da igreja, dos problemas que já teve na igreja, e eu falei para ele, eu digo, eu tenho 9 pastores aqui na igreja, o que você acha que são melhores? É minha equipe de pastores ou as de Jesus, ou os discípulos de Jesus? E o cara ficou assim, com medo de responder. Eu digo, responde, rapaz, quem são melhores? São os pastores de Jesus ou a equipe deles ou a minha? E os caras, e ele ficou assim tutubiando com medo de dizer, eu digo, fala, mas então eu vou dizer para você, a minha equipe pastoral aqui é muito melhor do que a de Jesus. Ixi, pelo amor de Deus, olha, santo de barro, religião, cuidado com o andor que o santo é de barro. Não, irmãos, o meu santo é um santo de poder, ele tem vida, e ele mora dentro de mim. Eu sou um andor, eu tenho que carregar ele com autoridade. Eu digo, por que a nossa equipe é melhor, irmãos? Porque se 2.000 anos depois a gente não tivesse melhorado, os nossos irmãos, era uma frustração para Jesus. Nenhum veio me pedir até agora aqui para eu botar ele sentado do meu lado, nem a mãe de ninguém. Eu nunca encontrei nenhum dos meus discutindo quem era melhor comigo, de quem eu gostava mais. Jesus tinha esses caras lá. Nenhum me roubou, nenhum me traiu. Entendeu? Estamos melhorando, esse é o papel da igreja, essa é a vontade do Senhor, irmãos. Não tem nada a ver com religião, tem que experimentar o poder. Recentemente nós experimentamos o poder, irmãos. Colocaram a gente para fora, quase um despejo de um prédio com mais de 600 membros. Numa pandemia a gente não tinha ido para onde ir, mas a gente sentava num gabinete com os pastores e a gente ia tomar café. Vamos experimentar o poder, orar em outras línguas. Aleluia! E aí, irmãos, o GARD era o centro de convenções, é o melhor centro de convenções de Campina Grande ainda. E lá, irmãos, a gente faz evento, é uma coisa diferenciada. E a igreja, que é da Zona Leste, Zé Pinheiro, lugar de um povo feliz, irmãos. Nós saímos de lá e fomos ocupar o centro de convenções do GARD Hotel, estamos lá. Quase 10 vezes mais do que a gente pagava. Experimentar o poder, irmãos, funciona. Ei, desculpa aí, viu, Tiago? Me perdoe. Paz, sejam abençoados na prática da palavra, irmãos.